A resenha de hoje é de um livro indicado pelo Murilo. Murilo, o vídeo demorou, mas saiu. Querido diário, neste verão eu não tive oportunidade de falar com ninguém mais além da minha família. Amanhã é meu primeiro dia de aula. E gostaria que esse ano as coisas fossem diferentes. As vantagens de ser invisível. Que dizer deste livrinho? É um livrinho que no início ele me irritou. Porque por várias vezes o escritor colocava eu, ela, ele, eu, ela, ele, eu, ela, eles. Então assim, toda hora ele repetia a mesma palavra. Porém, o que eu achei interessante é que depois a escrita do livro vai evoluindo. E isso, pra mim, teve um motivo de acontecer. Então vamos lá. As Vantagens de Ser Invisível é um romance epistolar, né? Ele é todo escrito em formato de cartas. E quem escreve essa carta é, supostamente, o Charles. Por que supostamente? Porque ele mesmo diz logo no começo que ele vai trocar todos os nomes, que este não é o nome dele, e vai contar a sua história. Porém, o Charles seria alguém invisível. Por quê? Ele escreve cartas para uma pessoa que a gente não sabe quem é. A gente também não sabe quem é o Charles, porque o nome dele não é o verdadeiro. E essa seria a vantagem de ser invisível. O Charles pode falar o que ele quiser, contar o que ele quiser, para essa pessoa que ele também não sabe quem é. Logo de cara eu achei que eu não iria gostar do livro. Mas, depois de passar as primeiras 50 páginas, eu comecei a gostar. O nosso protagonista, ele é alguém que está saindo de uma depressão e ele vai nos contar, não essa experiência de depressão, mas ele vai contar para nós, nessas cartas, um ano da sua vida. As narrações deste livro aqui, as cartas, começam em agosto de 91 e vão até agosto de 92. O Steven Chbosky, acho que esse que é o nome, ele publicou esse livro em 1999 e depois ali por meados de 2015 saiu um filme que é com a Emma, que fez a Hermione do Harry Potter. Se você não gostou desse livro, ok. Mas eu acredito que seja um livro sim para os jovens, principalmente. Para os jovens ler, porque em algum momento eles vão se identificar com alguma coisa aqui da história do Charles. O Charles estava numa depressão que ele perdeu um ente muito querido dele, uma tia, que ele gostava demais. E as experiências que o Charles conta neste livro são coisas que hoje em dia, mesmo o livro sendo de 99, tem a ver com os jovens. Como a timidez, ele é tímido. E quem lidar muito bem com essa timidez dele é um professor que incentiva sempre ele a ler um livro e escrever um trabalho sobre este livro. É nesse ponto que eu disse que o começo, quando ele repete várias palavras, me irritou, mas depois ele vai evoluindo. E se você olhar assim com uma lupinha mais próximo, é uma evolução porque o próprio Charles começa a escrever trabalhos sobre livros que ele leu, recomendado pelo professor. Então se ele começa a escrever trabalho, ele também vai desenvolvendo a escrita. Não vai ficar uma escrita rebuscada, mas a minha visão, parece que ao longo das cartas ele foi evoluindo o modo de escrever. Ele, no auge dos seus 15 anos, ele vai aprender a lidar com essa timidez, ele vai descobrir ali o primeiro amor dele na escola, no colégio, vai se iniciar na primeira atividade sexual dele, não as vias de fato, mas o treino das vias, digamos assim. Vai aprender a lidar com os amigos. E o interessante é que o Charles ele sempre quer agradar a todo mundo. E ele vai ter que aprender que a vida não é bem assim. Que ele tem que agradar ele primeiro. E é por isso que eu acho interessante o jovem ler este livro. Porque é a evolução do Charles através de cartas. E se o jovem pegar para ler, ele vai supor que as cartas é para ele mesmo. A carta é para nós que está lendo. Nós somos o amigo secreto e invisível do Charles. E a família do Charles é composta de pai, mãe e 2 irmãos. Uma irmã que mora com eles e um irmão que estuda fora. Uma simbologia da típica família. A maior parte das famílias é assim. Pai, mãe, 2 irmãos. Então, isso me interessou muito.
no livro. Não é uma escrita rebuscada. A gente não estamos mandando o jovem ler grandes clássicos da literatura. Não estamos mandando eles ler a lista do Harold Bloom. Não é isso. Nós estamos pedindo para ele ler algo que lhe faça bem. E eu acredito que As Vantagens de Ser Invisível fará bem. Principalmente pelos conflitos do Charles nesse mundo de droga, sexo. E o livro é cheio de citações da cultura pop, música, livros. Para você ter ideia, entre os livros que o Charles lê está O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ele também lê até Peter Pan, indicado pelo professor. E ele se apega em meio a essas leituras, refletindo até sobre a vida dele mesmo, a tristeza em que ele vive, as drogas que ele cai, o tipo de amizade que ele tem, a ação dele dentro do colégio. Gente, Murilo se acertou em cheio. É um livrinho muito bacana. Gostei de todas as cartas que o Charles escreveu. Interessante que todas as cartas ele acaba com amor, Charles. Imagine você que você está lendo um livro de um jovem que tinha depressão, que estava tentando se recuperar de uma depressão, que em vários momentos nos conta as coisas tristes, mas ao mesmo tempo ele também vai nos contar coisas alegres que ele está passando no dia a dia dele. Então assim, fica a dica, fica a recomendação desse livro muito bacana. Não assisti o filme, caso vocês perguntem, eu nunca assisto filme, né? Todo livro que eu falo, eu não assisti o filme. Mas fica forte a dica, principalmente para os jovens que têm a idade do Charles aí, por volta dos 15 anos. É um livrinho bacana para se ler. Quem não gostou, eu entendo. Mas aqueles que gostou, eu também entendo mais ainda, porque eu mesmo, no auge dos meus 30 anos, gostei deste livrinho. E vou deixar a recomendação para que vocês conheçam um pouco das cartas do Charles. Ok? Abraço, até os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Abraço, tchau.